Grupo de Doutrina Espiritual, Irmãos Ariel e Abidiel. Somos irmãos em Cristo Jesus. Tema de hoje: Jesus Cristo, ressurreição ou materialização? Amados irmãos, que o Criador de todas as coisas esteja neste momento entre nós. Vamos hoje falar brevemente sobre um fato muito polêmico entre as religiões e filosofias que existem. Como se deu a ressurreição de Jesus, e se fôssemos entrar em detalhes, ficaríamos horas falando sobre isso. Algumas pessoas evitam falar sobre o assunto, pois há muita controvérsia sobre o tema, se houve ressurreição ou materialização do corpo de Cristo após a sua morte. Vamos analisar aqui duas linhas: a linha que segue a lógica, que concorda com a ciência, e a linha religiosa, que concorda com a fé. Vamos começar pelas ideias religiosas sustentadas pela fé, que fala que Jesus, depois de estar morto por 3 dias, ressuscitou em carne e sangue dentre os mortos, atribuindo este fato ao milagre. Isso é o que a maioria das religiões ensina, e quando lhes é perguntado sobre o assunto, a resposta que se tem é que o fato não tem explicação, pois foi um milagre de Deus como tantos outros. E, infelizmente, as pessoas que não questionam nada e que aceitam tudo o que se diz, certamente concordarão com isso, pois ainda não têm plena compreensão da verdadeira realidade dos fatos. Então, como esse acontecimento para tais não tem uma explicação lógica, atribui-se o fato à fé. Vamos agora analisar os fatos do ponto de vista lógico, que atualmente concorda com a ciência. Hoje sabemos, meus irmãos, que somos espíritos com corpos e que temos em nossa cabeça uma glândula chamada pineal, ou terceiro olho, que está localizada perto do centro do cérebro, entre os 2 hemisférios, escondida num sulco onde os 2 corpos talâmicos arredondados se juntam. Esta glândula pode ser ativada quando oramos, meditamos, enfim, nos voltamos para a espiritualidade. Sabemos ainda que existe uma matéria chamada ectoplasma, que possibilita o processo de ectoplasmia, ou seja, manifestações do mundo espiritual, e entre elas a materialização do espírito, até o ponto de poder ser palpável e não fluídico, além de conseguir processar curas, entre outros. Apenas uma observação: não confundam esse ectoplasma que lhes falo com aquele que é a parte da célula que fica entre a membrana e o núcleo ou a porção periférica do citoplasma. E para quem quiser saber, este assunto foi tese de doutorado do aluno Gustavo Ruiz Chiesa, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 2013. Bem, voltando à ressurreição de Jesus, vemos que, independente do que ensinam as religiões, o que de fato ocorreu foi a materialização de seu espírito e não a ressurreição do seu corpo em carne e sangue. Vejamos então: Jesus era judeu e seguia a lei do judaísmo, era instrutor nas sinagogas e ensinava. E um segmento dos judeus acreditava na ressurreição. Só que na época as palavras reencarnação e encarnação não eram conhecidas, portanto, a pluralidade das vidas era explicada pela ressurreição. Isto pode ser comprovado em qualquer livro de história judaica e ainda nas próprias escrituras em várias passagens, quando o próprio Jesus confirma sua crença. Isso tendo pleno conhecimento das escrituras, pois ele era instrutor nas sinagogas. Quando, depois da morte de João Batista, ele disse que Elias, o antigo profeta, havia voltado como João Batista, mas ninguém o conheceu. Outro ponto a ser levado em consideração era a sensibilidade espiritual, mediunidade acentuada, que Jesus tinha. E isso não preciso nem entrar em detalhes, pois é óbvio pelas curas que ele fazia. Continuando,
Outro pormenor é o fato de Jesus, depois que seu corpo físico morreu, nunca ter aparecido com esse mesmo corpo, pois se vocês atentarem às Escrituras, verão que todas as vezes que ele se manifestou, seu corpo era diferente daquele que tinha antes, de forma que ninguém o reconhecia prontamente. Por exemplo, Maria Madalena estava no sepulcro, chorando, sem saber onde estava o corpo de Jesus, quando alguém chegou e perguntou-lhe por que chorava. E foi apenas quando ele a chamou pelo nome é que ela o reconheceu. Outro fato semelhante aconteceu a 2 de seus discípulos que iam a caminho de Emaús, uma aldeia vizinha de Jerusalém. Jesus encontrou-os pelo caminho e seguiu com eles, e eles não o reconheceram. O reconhecimento somente ocorreu quando os 3 estavam instalados e iam começar a comer, e assim que Jesus partiu o pão, aí eles o reconheceram. Ainda outro relato é quando Jesus aparece na praia no mar de Tiberíades, e alguns discípulos estavam ali para pescar. E ele fica por ali e convida-os para jantar, e só o reconhecem quando ele pega o peixe, abençoa para comê-lo. Assim, acredito que não possam existir mais dúvidas de que Jesus não ressuscitou em carne e sangue, mas sim materializou seu espírito em corpos diferentes. Mesmo quando Tomé tocou-lhe as mãos, sua sensibilidade maior fez com que o seu corpo ficasse palpável e aparecessem as feridas, como já dissemos. Mas prestem atenção que para estar ali naquele momento, mostrando suas chagas a Tomé, o incrédulo, minutos antes ele havia aparecido do nada, dentro de um recinto no qual todas as portas e janelas estavam fechadas, ou seja, ele se materializou. Chamamos isso hoje de ectoplasmia. Como poderia então Jesus entrar ali, assim daquela forma, se estivesse num corpo de carne e sangue? Não tem como, pois carne e sangue não conseguem atravessar paredes. Podem tentar se quiserem, por mais que se concentrem, não vão conseguir. Agora, se vocês estivessem apenas em espírito, tenham a certeza de que conseguiriam fazer isso em qualquer lugar que quisessem ou que lhes fosse permitido por Deus. Ainda em sua ascensão, ele apareceu aos seus discípulos, ou seja, ele se materializou, deu-lhes as últimas instruções e, em seguida, começou a levitar até que uma nuvem o cobriu. Vocês acham que um corpo em carne e sangue faria isso? Alguns de vocês irão me perguntar, e Lázaro? Estava morto há 4 dias, já cheirando mal, e Jesus o chamou para fora da sepultura. Aí existem alguns detalhes que devem ser levados em conta. A Bíblia não relata que doença tinha Lázaro, apenas diz que ele morreu. Mas sabemos hoje que existem doenças que podem ocasionar problemas como a catalepsia, que tornam as pessoas como mortas, mas que na realidade não estão. O que pode ter acontecido é que Lázaro poderia estar sofrendo de uma doença assim. Mas aí vocês me falam, mas irmão, se ele já estava fedendo, então ele já estava morto, porque a irmã dele disse isso a Jesus. Aí eu respondo, realmente, a irmã de Lázaro disse isso a Jesus, mas ela disse isso porque foi até a sepultura e cheirou, sentindo o odor característico? Ou disse apenas porque deduziu que o irmão estava morto, por 4 dias certamente já estivesse cheirando mal, pois todo mundo sabe, desde a fundação do mundo, que no corpo humano, depois de 24 horas, começa o processo de decomposição. Então o fato de Lázaro ter saído do sepulcro depois de 4 dias, de ter sido dado como morto, não é suficiente para provar que Jesus o ressuscitou no mesmo corpo, em carne e sangue, pois aliás não devemos esquecer que Jesus era conhecedor de todas as coisas, inclusive das coisas que naquela época não se conhecia, como por exemplo as doenças que Lázaro poderia ter tido. Mas como ele iria explicá-las àquele povo tão primitivo? Agora, meus irmãos em Cristo, cabe a vocês tirarem suas próprias conclusões. Independentemente se acreditam ou não nisto que eu estou lhes dizendo, o importante é que vocês tenham a certeza de que Jesus foi o maior homem que já viveu nesta terra, desde a sua criação.
e ensinou-nos todas as verdades espirituais. Lamento apenas que poucos tenham discernimento para compreendê-las. Deixou-nos o seu modelo de vida como exemplo de amor a Deus e ao próximo, e que, acima de tudo, deixou-nos a certeza de que podemos ter a vida eterna em plena felicidade apenas por meio dele, pois ele verdadeiramente é o Filho de Deus, nosso Mestre Maior, Governante Supremo, em cujas mãos está toda a autoridade sobre o céu e a terra. Bem, meus amados, antes de me despedir, quero agradecer a Jesus Cristo, de quem tanto falamos agora, por mais esta oportunidade de esclarecimento. Que Ele lhes dê sabedoria e discernimento para a compreensão destas coisas. Fiquem com o amor de Deus em seus corações. Espírito Lúcius, Piracicaba, São Paulo, 1º de dezembro de 2015.